Graça e paz, meus queridos e amados irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero ler hoje um texto bastante conhecido sobre a cura dos 10 leprosos, que diz assim, está lá em Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passando Jesus pelo meio de Samaria e Galiléia, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhes gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Acontecendo que, indo eles, foram purificados. Um dos dez leprosos, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levante-te e vai, a tua fé te salvou. Nós precisamos aprender algumas lições com esse texto, esse pequeno texto. Precisamos aprender algumas, pelo menos 3 lições muito claras. Para nós é que fica claro no versículo 14 que eles foram até Jesus, clamaram por cura, por compaixão de Jesus, e eles obtiveram a cura fazendo o que Jesus havia determinado, como era costume da época, ir aos sacerdotes. E eles foram curados. No versículo 15, dos 10, apenas um voltou e deu glória a Deus, porque ele fora curado. E é interessante nós notarmos aqui que esse que volta e dá glória a Deus, em alta voz, se prostra com o rosto em terra, ele era samaritano, quer dizer, era um estrangeiro nas terras de Israel. Jesus vai curar 10, que com certeza deveriam ser judeus, mas um que era samaritano apenas volta e dá glória a Deus. No versículo 18 vai mostrar que 9 não foram curados, mas não foram agradecidos a Deus. Não voltaram para agradecer a Deus. Quais as aplicações que nós podemos fazer para a nossa vida nesse sentido? Em primeiro lugar, é que quando existe a ação de Deus, quando existe o amor de Deus, quando nós somos recipientes da graça de Deus, quando nós recebemos da parte de Deus algo bom, algo maravilhoso, um milagre, quem sabe, nós devemos louvar, glorificar, adorar, com o nosso rosto em terra, se for possível, adorar esse Deus que nos cura, porque todos nós podemos ser curados. Depende da graça de Deus, depende da soberania de Deus. Jesus curou todo mundo? Não. Aqui nesse caso ele curou os 10. Mas no ministério terreno dele não. Ele curou algumas pessoas. Lá no tanque de Betesda, casa de misericórdia, como diz a tradução do texto, tinha mais de 500 pessoas, ele curou apenas um aleijado. Então, o que mostra que Jesus tinha os seus olhos voltados para aqueles que necessitavam, para aqueles que tinham corações gratos e que podiam receber a cura de Jesus. E nesse caso aqui, 10 foram ao sacerdote e somente um voltou para agradecer a Deus. Então, fica claro aqui que nós podemos ser curados por Deus. Podemos ser curados por Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo em nós. Quantas coisas que nós precisamos ser curados. Às vezes não é só fisicamente, é psicologicamente. Às vezes nós precisamos nos curar da nossa culpa, da nossa mágoa, da nossa raiva. Tem tantas coisas que Deus pode fazer através da ação do Espírito Santo e de Jesus na nossa vida e nos curar para o nosso bem, para o nosso crescimento, para que a gente
testemunho daquilo que Jesus fez a cada um de nós. Uma outra aplicação, eu acho que nesse texto aqui, é a principal delas, é que nós devemos ser sempre gratos a Deus. Devemos ter gratidão no nosso coração. Não importa a adversidade, o obstáculo, a crise, tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, o sofrimento, as tribulações da nossa vida, nada disso tem que ser maior do que a gratidão que passa pelo nosso coração, pela gratidão que nós sentimos por conhecermos o amor de Deus através de Jesus, a gratidão que nós temos no nosso coração por sabermos que somos um povo separado, abençoado, um povo que está a caminho da Nova Jerusalém Celestial, onde não vai haver choro, não vai haver prantos. Então devemos dar sempre gratidão a Deus. O nosso coração tem que se encher de gratidão a Deus, porque nós sabemos que Ele tem o poder de nos curar de qualquer problema que nós tenhamos, mas nós devemos, quando recebemos a graça de Deus, seja o que for, da maneira como for, ela é abençoadora. Então nós devemos ser gratos a Deus. Isso daqui não é opção, gente. Isso daqui é uma ordem e nós devemos obedecer a Deus. Quanto mais nós tivermos de gratidão no nosso coração, menos ciúme nós vamos ter das pessoas, menos nós vamos comparar. Se nós temos o nosso coração grato, nós vamos dar glória a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele produz na nossa vida. E terceiro e último lugar, a ingratidão não deve ser algo experimentado pelo cristão. O cristão não pode, de maneira nenhuma, experimentar a ingratidão. Eu digo brincando, né, porque a gente sabe que pecado não tem tamanho, mas eu digo brincando que, para mim, a ingratidão é um dos piores pecados, é a ingratidão. Mas a gente sabe que não há tamanho nem valorização do pecado. Humanamente falando, eu acho. Porque você muitas vezes recebe uma graça, como foi no caso desses 9 leprosos, e você não tem a capacidade de agradecer. Então a ingratidão não pode conviver no nosso meio, não pode conviver na nossa família, nos nossos irmãos, com aqueles que nós relacionamos. E nós devemos ser promotores da gratidão, mostrarmos para as pessoas que nós adoramos a Deus, louvamos a Deus, bendizemos a Deus por aquilo que Ele faz na nossa vida. E para concluir, eu queria só chamar a atenção de vocês em relação a esse cidadão que foi curado e voltou para dar glória a Deus. Interessante que Jesus, Ele mesmo, no versículo 18, vai dizer: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, que era um samaritano. Às vezes, nós somos do meio, nós somos irmãos em Cristo, nós fazemos parte da igreja, do povo de Deus escolhido, e às vezes não damos graças a Deus por aquilo que Ele faz. Esse daqui era um estrangeiro, ele nem precisava fazer isso, mas é alguém diferente de todos que faz exatamente o que ele fez. Então a gente tem que se preocupar com essas coisas. Temos que saber que nós podemos ser curados por Jesus, devemos ser sempre gratos a Deus, e a ingratidão não deve ser algo experimentado na nossa vida. Por isso que aqueles 10 foram, obtiveram a cura, 1 voltou dando glória a Deus, e 9 não foram pessoas agradecidas. Que todos nós possamos ser agradecidos a Deus pela ação de Deus na nossa vida, seja ela qual for, seja ela do ponto de vista do perdão, da cura física, psicológica, seja ela de que maneira for. Nós devemos ter gratidão no nosso coração. Quando nós temos gratidão, nós vivemos mais felizes. Nós valorizamos mais os pequenos milagres que nós experimentamos no dia a dia da nossa vida. Nós não ficamos esperando milagres grandiosos, maravilhosos, porque o milagre acontece todo dia,
todo momento nós estamos experimentando o milagre de Deus. Que você nessa noite tenha um coração agradecido, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, queremos seguir esse estrangeiro, esse samaritano que foi curado pela lepra, fez o que Jesus determinou. Que nós possamos ser assim, nós possamos ouvir Jesus, fazer aquilo que Jesus nos manda, sermos purificados por Jesus e voltarmos dando gratidão, glória a Deus a Ele, porque Ele tem o poder de intervir na nossa vida com poder e graça, com autoridade, que só Ele pode fazer, mais ninguém. Te louvamos, Senhor, pela gratidão que nós temos no coração, mesmo em meio a esse momento tão difícil que nós estamos passando. Há muito que agradecer ao Senhor, principalmente porque o Senhor tem caminhado conosco e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua ajudando o teu povo, Pai. Continua ajudando a tua igreja. Continua ajudando os profissionais de saúde, Pai. As vacinas que estão aí sendo pesquisadas, remédios, os cientistas, Pai. Pai, ajuda os que estão adoentados, aqueles que já estão em processo de cura. Tenha, Senhor, misericórdia de todos. Nós oramos, Pai, com o nosso coração agradecido, em nome de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo que o Senhor aumente a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amanhã nós nos veremos novamente. Um grande beijo.